Opa, aqui é o Alexandre, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso gratuito Mente Proativa, curso onde eu vou compartilhar com você as minhas técnicas e estratégias para ter uma alta produtividade, ter muito resultado e eliminar ansiedade, procrastinação da minha rotina, tanto profissional quanto pessoal. Tenho certeza que você vai ter muita facilidade de implementar no seu negócio, na sua vida pessoal, essas estratégias, porque isso aqui é um compilado de tudo que eu utilizei nos últimos 6 anos para chegar hoje aqui e ter uma alta produtividade pessoal e profissional na marketing de vendas da minha empresa de consultoria. E esse primeiro documento que você está vendo aqui na minha tela, ele se chama Metas Smart. O que é a Meta Smart? É uma metodologia desenvolvida para que você saiba criar as suas metas, saiba criar metas pessoais ou profissionais. Então essa primeira aba aqui você tem as orientações, eu quero que você comece por ela. Depois nós vamos falar de como que você vai criar essas metas, tá? Então a Meta Smart, essa metodologia foi criada para que você consiga ter uma meta que você consiga rastrear essas metas e objetivos, você consiga eliminar aquelas coisas vagas, sabe? Eu vou perder peso e já eu vou falar que você não pode usar essas palavras perder e o que você quer perder, porque isso fica no seu subconsciente. Então a Meta Smart ela foi feita para que você tenha objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e oportunos. Então o Smart, na verdade, quer dizer o quê? É a sigla, né, dessas 5 palavras: especificidade, mensurabilidade, atingibilidade, relevância e oportunidade. Tá? Então você vai aprender a criar metas. Você pode criar uma meta pessoal e uma meta profissional. Eu recomendo que comece com uma, porque ao longo, quanto mais você usar essa metodologia que você vai conhecer aqui, que é a metodologia da mente proativa, mais você vai realizar. Então você pode fazer vários projetos ao longo de toda a sua vida. Isso aqui você vai usar para o resto da sua vida, eu tenho certeza. E você vai ter muito resultado, muito mais resultados que você tem hoje. Tá? E aqui, justamente nessa parte de pense positivo, eu quero que você, quando estiver elaborando a sua meta, você não pense assim, por exemplo, se você quiser ser menos procrastinador, você não vai colocar, o nome da sua meta não vai ser eu quero ser menos procrastinador. Em vez disso, você vai colocar eu quero ser mais disciplinado. Você evita aquela palavrinha procrastinação, porque é uma palavra que vai ficar na sua mente, você vai olhar para essa meta todo dia. Então a procrastinação você vai tirar. Procrastinação, emagrecer, você vai tirar tudo que você quiser realizar, você pensa no positivo. Por exemplo, perder peso. Não, você não vai perder peso, você vai ficar mais esbelto. Eu não quero, em vez de perder peso, você coloca eu quero ficar mais esbelto. Em vez de colocar eu quero deixar de ser procrastinador, você fala eu quero ser mais organizado, tá? Mais executor. É isso que eu tenho para falar aqui. E é lógico, quanto mais clareza você tem na elaboração da sua meta, mais energia você vai ter, mais foco você vai ter. Porque primeira letra ali do PDF, né? Produtividade, foco e disciplina. Primeiro é você ter um foco. Para onde que você vai olhar? O que a gente está construindo aqui com a Meta Smart e com o gerenciador de projeto, que é o próximo documento que eu vou te mostrar, é justamente criar um foco para você agir e eliminar a ansiedade. Com foco você vai ter menos ansiedade. E aqui na segunda aba e na terceira a gente vai desenhar essas metas, tá? Eu tenho aqui uma meta profissional e uma meta pessoal. Você pode fazer as duas ou pode fazer uma ou outra. Fica a seu critério. E aqui eu tenho um exemplo. Então vamos começar pelo exemplo. Aqui em especificidade você tem que fazer as perguntas. O que eu quero alcançar com essa meta? Tá? Por qual motivo eu estou criando essa meta? Como que eu vou alcançar? Onde ela será realizada? Ela precisa ser uma meta, não pode ser vaga, você tem que eliminar qualquer ambiguidade, qualquer coisa vaga, tá? Então aqui eu coloquei assim, ó, aumentar 10% a receita em 12 meses. Isso aqui é o exemplo da Meta Smart, tá? É o nome da Meta Smart que você vai colocar, tanto no profissional quanto no pessoal. Então você vai ver aqui, ó, nome da Meta Smart. Esse aqui é um exemplo que eu quero aumentar 10% a receita em 12 meses. E aí eu tenho uma resposta. Ela é específica? Não é suficientemente específica em relação a quem, onde e como a meta da receita pode ser alcançada. Então aqui eu já começo a criar um diálogo comigo mesmo para saber se essa meta ela está pronta ou não para ir para o gerenciador de projeto. Tá? A segunda ela é mensurável? Sim, 10%.
em 12 meses, ela é mensurável. Em 12 meses eu quero aumentar 10% da minha receita. Ela é atingível? Talvez. Pode ser pouco específica, por ser pouco específica, gera alto grau de incerteza, aumento de risco, depende de ser específico e mensurável, depende de informações, histórico de desempenho. Então aqui tem uma descrição que eu estou me questionando quanto à atingibilidade dessa meta. Ela é relevante? Talvez. 10% é muito, 10% é pouco? Eu não sei, eu tenho que analisar outros documentos para saber se 10% vai ser o suficiente para aumentar a minha receita em 12 meses. Ela é oportuna? Sim, mas o desempenho do conjunto de metas, trade-offs, previsões e planos devem ser avaliados mensalmente. Viu como é que quando você responde a essas perguntas, você começa a realmente ver se essa meta é uma meta que vale a pena de você ir atrás dela, se esse objetivo realmente vai trazer impactos na sua vida pessoal e profissional, certo? Então o exercício é você criar essa meta, ou profissional ou pessoal, ou fazer as duas. E agora nós vamos para o segundo documento, que é o documento que você vai organizar essa meta em entregas e tarefas, certo? Esse documento aqui, você tem a primeira aba dele, estrutura, e a segunda aba, projeto. Vamos começar pela estrutura. A estrutura você tem que imaginar o seguinte: você tem a sua meta que você criou no exercício anterior, lá naquela planilha. Você vai trazer e vai colocar aqui, ó, em projeto. Você vai colocar o nome da sua meta aqui: aumentar a receita em 10% em 12 meses, como exemplo lá que eu citei. E aí dentro desse projeto, né, dessa meta, você vai ter as entregas, que são os objetivos secundários, né? Vamos dizer que a meta é o objetivo primário, as entregas são os objetivos secundários que estão ligados a essa meta, e as tarefas são os objetivos terciários. Se eu estiver falando errado, você me desculpe, que estão ligados aos objetivos secundários. Tá vendo que dentro as entregas estão ligadas diretamente à meta e as tarefas estão ligadas às entregas. Então você é como se fosse uma árvore. Qual que é a entrega 1, por exemplo, de aumentar a receita? Eu poderia colocar aqui: investir em anúncios. Ótimo, parte de divulgação. Segundo, criar novos serviços. Opa, então já poderia ser o quê? O nome dessa entrega. O primeiro seria anúncios, divulgação. O segundo seria novos produtos, desenvolvimento de serviços. O terceiro poderia ser contratação, para contratar mais pessoas. E aí você vai criar as entregas. Depois, quando você clicar aqui, essa planilha que você vai baixar, você vai clicar aqui. Aí nesse lado aqui, você vai editar, entrega, você vai mudar o nome, entrega, em vez de entrega você vai colocar, por exemplo, o que eu acabei de falar. Divulgação, contratação, desenvolvimento de serviços, certo? E aí, dentro de cada entrega você vai ter, você pode ter mais, tá? Você pode ter aqui, 4, 5, você pode ter várias tarefas dentro dessa entrega. E você vai pensar em como que você vai fazer para alcançar aquela entrega. Tá? Depois eu vou corrigir aqui. E depois que você elencou ali a sua meta, as entregas e as tarefas, você vai trazer para cá. É a mesma coisa, você vai botar o nome da entrega e o nome das tarefas. Vai colocar aqui quem que é a pessoa responsável por executar essa tarefa, alguma observação, algo relevante para ajudar a execução dessa tarefa, qual que é a data prevista para você finalizar essa tarefa. E aí você tem o status aqui: a fazer, fazendo e feito. Todos vão começar a fazer, eu deixei fazendo e feito só para você ter uma noção dos 3 status dessa tarefa que você vai estar realizando. E agora assiste a próxima aula para você avançar no nosso curso e clica no botão aqui embaixo para você baixar gratuitamente esses materiais.